Os avanços tecnológicos do século XXI estão impondo desafios para a formação dos novos engenheiros que a sociedade demanda e trazendo reflexões quanto à educação tecnológica. E é sobre este assunto que nós vamos conversar com o engenheiro mecânico, doutor em educação e pesquisador em educação tecnológica e ciência tecnológica e sociedade, Walter Antônio Basso. É um prazer te receber aqui no Docto Entrevista para conversar um pouquinho sobre todos esses assuntos. Perfeito. Aliás, quero de público agradecer o convite. Foi muito interessante a primeira conversa que eu tive com os alunos ontem numa palestra. Aliás, tinham quase 300 alunos lá e uma atenção bastante acurada em relação ao assunto, porque realmente essa questão que nós viemos falando hoje em dia sobre a relação da ciência, da tecnologia com a sociedade e mais sobre o processo civilizatório, virou para mim o meu objetivo educacional a partir da minha formação. Eu sou engenheiro mecânico, até para contextualizar bem o porquê que de repente o engenheiro mecânico... É isso que eu ia te perguntar, como que o engenheiro mecânico se interessou nas pesquisas, na educação, né, de uma maneira... Na realidade, Paula, quando eu comecei a minha vida de professor universitário, eu saí da universidade, ou seja, saí de estudante de engenharia, me formei e fiz o concurso na universidade. Na época, você, como graduado, era aceito na universidade sem ter doutorado, aquelas coisas todas, porque poucos engenheiros saíam para ser professor. O mercado de trabalho era muito mais atrativo do que... E eu comecei a trabalhar no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, que, aliás, é um departamento de engenharia reconhecido mundialmente pela sua produção tecnológica, etc, etc. E eu comecei a trabalhar um assunto chamado Introdução à Engenharia, onde a gente recebia o calouro para chegar... E outras, obviamente, outras operacionalidades em disciplinas da mecânica dos fluidos, termodinâmica, etc. A coisa é eminentemente técnica, né? E eu comecei a me incomodar com esse tipo de assunto que era tratado, ele por ele, dentro da própria universidade, né? Ou seja, engenheiro tem que só aprender a coisa técnica. Não é verdade. Só a matemática, aqueles assuntos exatos, a termodinâmica. Né? Óbvio que isso é indispensável. Com certeza. Não vou querer um engenheiro que não saiba calcular. Saiba agora, começou a me preocupar um pouco que os problemas tecnológicos, os problemas científicos iam muito além da questão eminentemente técnica, né? A questão política, a questão ética, a questão humana, a questão... Esse comportamento humano, né? Exatamente, porque já antes de me apresentar, eu quero até comentar isso, essa confusão que existe hoje não é só com engenheiros, não. É com a jornalista, é com o advogado, é com o literato, com todas as profissões, de confundir desenvolvimento tecnológico com desenvolvimento humano. O desenvolvimento tecnológico tem que acontecer para que haja o desenvolvimento humano, senão ele não tem razão de ser, entende? Com certeza. E hoje em dia isso está se perdendo um pouco de vista. Ou seja, as pessoas estão naquele hedonismo de achar, por exemplo, que tudo que vem de novo é o que pode trazer a felicidade. É um equívoco enorme que nós estamos tendo e que nós estamos todos entrando automaticamente nesse ritmo de sociedade, no meu modo de entender, complexa em relação a isso. Então, na época, eu comecei a trabalhar com a engenharia pura, aquela coisa dos cálculos, da razão, da coisa do perfeito, do acabado, e comecei a sentir que não era muito isso. A partir daí, eu comecei a pensar em modificar alguma coisa em relação a isso. E por muita sorte minha, no próprio departamento, eu encontrei um colega de trabalho, o professor Luiz Teixeira do Vale Pereira, que eu presto uma homenagem aqui, os livros, muitos dos que eu escrevo, é com ele. A gente começou a discutir essa questão e nós assumimos essa disciplina, a Introdução à Engenharia, e depois outras disciplinas dentro do departamento, junto com coordenadorias, etc, etc, para tentar trabalhar esse tipo de assunto. Mas, obviamente, eu reconheço que é um assunto muito refratário dentro de uma escola que procura a técnica pela técnica. Então, aconteceram dificuldades para que isso acontecesse, para que isso ocorresse. O que eu fiz, então? Eu fui procurar guarita em outra área de conhecimento. Aí que eu resolvi fazer o meu doutorado em educação. Obviamente, houve também algumas resistências. Pô, engenheiro querendo fazer doutorado em educação. Verdade. E na outra área também, entende? Na outra área, diz, o que esse cara vai fazer aqui? Então, existe uma dicotomia muito estranha hoje em dia entre a área humana e a área tecnológica. Uma sem a outra não se complementa. Então, é mais ou menos... importante essa interdisciplinaridade, né? Sem dúvida, mas interdisciplinaridade, que as pessoas também falam hoje em transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, não é simplesmente pegar um currículo e colocar uma disciplina lá. Claro. Isso não acontece automaticamente, inclusive, por mais complicado que seja falar isso aqui, a importância da filosofia na tecnologia é importantíssimo, mas se você colocar um filósofo lá para trabalhar esse tipo de coisa,
vai existir pela cultura já dominante na própria academia. O pessoal diz, mas um filósofo veio aqui falar sobre tecnologia. Então existe essa idiotice, eu já chamaria, de pensar que cada um tem seu nicho de conhecimento e nada é agregado um ao outro. Na realidade, o importante é fundir os assuntos, mas, né? sem dúvida nenhuma, mas essa fundição tem que ser feita, no meu modo de entender, mais pelo professor. Entende? Não adianta você ter um currículo lá bem traçado, que vai ter essa... Se o professor não tiver com essa filosofia dele, entende? Essa epistemologia que a gente diz, de saber, por exemplo, que os problemas de engenharia são todos humanos e, consequentemente, você não pode usar as variáveis técnicas apenas. Então é mais ou menos por aí, contextualizando a ideia do trabalho que eu venho fazendo, e que não é fácil. Eu trabalho com isso há 25, 30 anos no Brasil. Apesar de todos esses encontros que a gente tem, ainda existe muita dificuldade em a gente entender que isso é importante. Os próprios professores de engenharia dizem, uma bobagem, eu vou perder tempo com essas coisas quando eu tenho que trabalhar a técnica pela técnica. Tem razão eles também. Mas dá para associar isso, é isso que eu defendo, entende? Eu não estou querendo fazer uma revolução de acabar com os currículos de engenharia, muito pelo contrário. A nossa engenharia, tecnicamente falando, é extremamente competente. Humanamente eu tenho minhas dúvidas. Então é nisso, mais ou menos, que reside o meu trabalho, e foi mais ou menos sobre isso que eu conversei com os alunos hoje. E os alunos estão loucos para ouvir isso. Porque eles querem realmente inovar, mas né? Claro, e é necessário, o Brasil precisa dessa inovação. Aí vem a pergunta, de novo, Paulo, que eu faço. Inovar para quê, para quem e por quê? O que é uma inovação tecnológica? Será que é um novo e sofisticado equipamento, tipo um celular? Claro que também. Sim, claro. Mas será, por exemplo, falando já na parte da engenharia civil, da engenharia sanitária, será que saneamento básico não é uma inovação fundamental para um país que nem o nosso? Por que isso não acontece? Porque ela não é tão rica em termos de apelo. Ou seja, as pessoas não se impressionam muito quando se coloca um esgoto embaixo. Isso não interessa muito. O que interessa é ver o que a televisão está nos mostrando, é um novo celular. As pessoas hoje têm equipamentos que não sabem nem para que serve. É verdade. Por quê? Porque o apelo publicitário... E aí nós temos uma equação extremamente complexa, né? É uma equação que, se você não gera emprego, você não tem produção. Se você não tem produção, você não gera emprego. Se você não produzir, você não tem riqueza. Se você não tem riqueza, você não tem como distribuir. E se você fizer um consumo excessivo, como nós estamos fazendo, nós vamos chegar numa derrocada onde o planeta Terra não vai dar conta. E aonde o senhor acha que a tecnologia, quando, em que situação ela pode contribuir para os acadêmicos e até mesmo para a sociedade? Já que a gente só entende a tecnologia, mas muitos entendem a tecnologia como um meio da publicidade, a televisão aponta. Você veja que a complexidade educacional nesse assunto é extremamente forte. Porque você, por exemplo, mostrar e dizer, olha pessoal, não vão muito na questão da publicidade. O apelo é o tempo inteiro, você liga a televisão, eles te jogam o tempo inteiro imagens de que você só é feliz se você tiver o último carro, se você tiver o último celular, se você... Veja, quando você me perguntou onde que a tecnologia é uma das coisas mais fantásticas que existe. Eu sou um alucinado por tecnologia. Só que ela tem que ser para todos. E do jeito que a civilização contemporânea está organizada hoje, poucos seres humanos têm acesso a isso. Pode ficar pasma, mas nem 50% da população humana, por exemplo, conhece a internet. Parece um número absurdo, mas são mais do que 3 bilhões de pessoas que não têm acesso a isso. Então, nós estamos falando de algo que foi feito para que o ser humano seja mais feliz, e o acesso a isso é restrito. Então, Paulo, é por aí que eu vejo a importância. Não estou aqui querendo resolver tudo isso. É um problema muito complexo. Mas a escola não pode ficar ausente da análise dessas questões. Então, o senhor acha até que a educação, ela às vezes se perde pelo uso inadequado da tecnologia? Sem dúvida, mas não é a educação isoladamente, porque, veja, inclusive a própria tecnologia em termos de artefatos auxilia a educação em termos de novos equipamentos, novas visualizações, etc, etc. O que eu me reporto aqui, eu sou contundente nessa questão, é que nós temos que analisar as repercussões da tecnologia como um todo no processo civilizatório. Por exemplo, você sabe muito melhor que eu, basta você ver no noticiário o problema da água, o problema da poluição, o problema da mobilidade humana, o problema energético. Nós estamos crivados de problemas e que não estamos discutindo. As escolas de engenharia, independente da origem, do local, principalmente aqui no Brasil, discute muito superficialmente essa questão.
Com certeza. Então, eu que sou produtor de tecnologia e de repente não sei nem o que ela serve, para quem e por quê. Então é esse enfoque que eu quero trazer junto aos professores de engenharia, e para isso não precisa fazer revoluções e mudar currículos, etc, etc. Mas é uma obrigatoriedade do professor, pelo menos, estar atualizado com aquilo que ele trabalha. E talvez essas necessidades brasileiras, né, a gente fala daqui, sejam realmente os principais desafios dos novos engenheiros, os engenheiros que se formarão nos próximos anos, não é verdade? Só que sobre isso nós vamos conversar no próximo bloco. Perfeito. Então a gente vai saber um pouquinho mais desses novos desafios que enfrentarão e já enfrentam, né, os engenheiros de hoje e os de amanhã. Você, por favor, continue com a gente.